pessoal, sou o professor Adeilson do canal Hora da Matemática. Sem delongas, vamos estudar hoje funções do primeiro grau, tá, gente? Vamos ver hoje o conteúdo teórico, a parte teórica da função do primeiro grau, tá bom? Então vamos lá. A função do primeiro grau, gente, também chamada de função afim, tá? É uma norma matemática que relaciona as variáveis de uma equação, tá certo? Ou seja, a dependência de um elemento em relação a outro elemento. Por isso, gente, a função de primeiro grau é utilizada para definir a relação entre as variáveis x e y, tá bom? Isso porque, para cada valor dado à incógnita x, vai determinar o valor da incógnita y, tá certo? Ou seja, o valor de y sempre vai depender da variável x, tá ok? O conjunto de valores, gente, determinados para x, nós chamamos a variável x de variável independente. É conhecido por domínio da função, tá certo? E para o conjunto de valores para a variável y, que nós vamos chamar de variável dependente, chamamos também de imagem ou contradomínio, tá certo? Definimos essa dependência como função. Então, nesse caso, gente, y está em função de x, beleza? Os elementos, gente, dessa função a e b, eles pertencem ao conjunto dos números reais, tá certo? Sendo que o a tem que ser diferente de zero. Essa equação, gente, ela é definida como primeiro grau. Por quê? No caso do x, gente, a maior potência da variável é igual a 1, tá certo? Ou seja, o x aqui ele está sendo elevado a 1. Se eu tivesse, por exemplo, x ao quadrado, eu falo equação do segundo grau, ou função do segundo grau. No caso da equação do primeiro grau, porque o expoente da variável x é 1. A formação, gente, de uma função do primeiro grau, ela é expressa da seguinte forma. Deixa eu subir um pouco. Tá aqui, gente, ó, y é igual a x mais b. Só isso, tá? Ou posso chamar de y, ou também posso chamar de f de x, ou seja, função de x também, que é a mesma coisa. Ax mais b, tá bom? A representação gráfica, gente, de uma função do primeiro grau será sempre uma reta, tá certo? Se a gente pegar todos os pares ordenados de x e y e ligá-los no plano cartesiano, obrigatoriamente tem que dar uma reta, tá certo? Os números, gente, a e b aqui, ó, eles são chamados de coeficientes da função, tá certo? Que é o a que sempre acompanha a variável x e o b que é o termo independente, tá bom? Aí, gente, o valor de a, ele vai indicar se a função é crescente ou decrescente, que a gente vai ver aqui embaixo, tá? E o valor de b vai indicar, gente, exatamente o ponto de interseção da função no eixo do y no plano cartesiano, tá certo? Então vamos lá, gente, o que vem ser função crescente e função decrescente? A função crescente, gente, é à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam, tá? Para que a função seja crescente, gente, o meu coeficiente a, ele tem que ser o quê? Maior do que zero, ele tem que ser positivo, tá certo? Então, gente, toda vez que eu aumentar aqui os valores de x, ou seja, levar meus números à direita da reta, a reta vai crescendo, tá certo? E aqui, gente, o ponto B é onde intersecta o eixo do y. Como isso acontece? Por exemplo, ó, se eu tenho uma função aqui, ó, y é igual a 2x mais 3, tá certo? O a aqui é o 2 e o 3 é o b. Gente, se eu atribuir aqui que x vale 0, tá certo? Vai ficar 2 vezes 0, e quanto que vai valer o y? Vai valer exatamente o b, que é 3. Então, gente, eu ligando aqui no meu plano cartesiano, eu vou ligar aqui, ó, exatamente no ponto 3 aqui do eixo do y, exatamente onde a reta vai interceptar aqui no eixo do y, tá ok? E na função decrescente,
A função decrescente, gente, o a ele é negativo, ou seja, ele é menor do que zero, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, você tem uma função y é igual menos 3x mais 5, tá certo? Aqui, ó, o a vai valer menos 3, então eu sei que a reta vai ser decrescente, tá certo? E se o x aqui for igual a zero, por exemplo, vai ficar 3 menos 3 vezes 0 mais 5. E o ponto aqui, então, vai ser o 5. Exatamente o que? O ponto B aqui, tá ok? Outros exemplos, gente, função do primeiro grau, ó. Aqui, ó, eu tenho y é igual a 4x mais 2. Eu tenho que o a vale 4 e o b vale 2. Tá aqui, ó. Ok? O a sempre acompanha a variável x. Y é igual a 5x menos 9. O a aqui ele vai valer 5 e o b menos 9, tá, gente? O sinal ele sempre vai acompanhar o coeficiente, tá certo? Nesse terceiro exemplo aqui, ó, y é igual a 10 menos 2x. Quem que é o a? O a é menos 2, né, que está acompanhando a variável x, correto? Apesar de estarem trocados, mas, ou seja, sempre vai acompanhar o x. E o b vale 10, tá ok? E nesse exemplo aqui, y é igual a 3x. Apesar do b não estar expresso aqui, ó, a gente deduz que ele é igual a 0. E o meu a vale 3, tá? Então, gente, voltando ao exemplo aqui de domínio e imagem, vamos supor aqui que eu tenho um conjunto dos valores de x, e aqui eu tenho um conjunto dos valores relacionados à variável y, tá certo? Vou pegar essa função aqui, ó, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenho aqui que x vale 2, né? Quanto que vai valer meu y? Aqui é o domínio, né, gente? E aqui vai ser a imagem. Então, gente, se x vale 2, o meu y vai valer quanto? 3 vezes 2, ou seja, vai projetar uma imagem, y é igual a 6. Se x vale 5, por exemplo, o meu y vai valer 15, né? Ou seja, 3 vezes 5, correto? Se o meu x, por exemplo, valer 23, o meu y vai valer 3 vezes 23, 69, e assim por diante, tá ok? No caso aqui eu sei que o a vale 3, é positivo. Se eu fizer a ligação, eu sei que a minha reta aqui vai ser crescente, tá certo? Vamos ver agora, gente, raiz ou zero de uma função do primeiro grau, tá? Para determinar a raiz ou zero de uma função do primeiro grau, gente, o que é preciso fazer? Só atribuir o valor de y igual a 0, ó. Só isso aqui, gente. Atribuir y igual a 0, eu vou achar a raiz ou zero da função, tá certo? De acordo com o gráfico, gente, no instante que y assume o valor igual a 0, a reta intercepta o eixo do x, correto? A gente viu no exemplo de cima que quando o x for 0, a reta intercepta no eixo do y. E agora o contrário, né? Quando o y for 0, a reta vai interceptar no eixo do x, tá ok? Vou dar dois exemplos aqui, ó. Vamos determinar a raiz das funções a seguir. Então, eu tenho minha função do primeiro grau, y é igual a 4x mais 2. E para eu achar a raiz, basta atribuir y igual a 0, né? Então, no lugar do y aqui, eu vou colocar quem? O 0. Então, ficou, ó, 4x mais 2 é igual a 0, tá certo? O 2, gente, vou jogar para o outro lado, invertendo o sinal. Então, vai ficar 4x vai ser igual a menos 2, né? E quanto que vai valer um x? X vai ser menos 2 dividido por 4, né? O 4 está multiplicando o x, vem para cá dividindo. Menos 2 dividido por 4 é menos 1/2. Ou seja, a reta representada pela função y é igual a 4x mais 2 e intercepta o eixo x exatamente no ponto 1/2, tá certo? Vou demonstrar aqui para vocês, ó. Então, eu tenho aqui meu plano cartesiano. Aqui o eixo das abscissas, que é os valores de x. Aqui o eixo das ordenadas, os valores de y, tá certo? Qual o par ordenado que eu acabei de achar, gente? Ou seja, o par ordenado foi que quando x for menos 1/2, o y vai ser o 0, que foi o que a gente atribuiu. Então,
Então quer dizer o que, gente? Que a reta vai interceptar exatamente no ponto x menos o meio, tá? Então aqui do lado esquerdo, ó, vou colocar esse ponto aqui, ó. A reta intercepta exatamente aqui, nesse ponto. X é menos o meio, y vai ser 0, tá? No caso, eu sei que o coeficiente aqui é 4, então eu tenho certeza que a minha reta vai ser crescente, tá ok? Outro exemplo aqui. Y é igual a menos 2x mais 10. O zero da função, o y vai ter que ser igual a 0. Então ficou, ó, menos 2x mais 10 é igual a 0. Trago 10 para cá com sinal invertido, tenho que menos 2x é igual a menos 10. Multiplicando por menos 1, para ficar positivo, né? Eu tenho que 2x é igual a 10. Se 2x é igual a 10, o x vai ser igual a 10 dividido por 2. Então, o meu x vai valer quanto? 5. Não é certo? Então, a reta representada pela função y é igual a menos 2x mais 10 intercepta o eixo do x exatamente no ponto 5. Tá? Mais uma vez representando aqui, ó. Aqui x e aqui y. Tá certo? O par ordenado que eu achei foi qual? Quando o x vale 5, o y vai valer 0. Tá certo? Coeficiente A, menos 2, reta decrescente, correto? Então, gente, eu vou aqui no ponto 5, por exemplo, mais ou menos aqui, ó. Quando x for 5, o y vai ser 0, tá? Então, a reta decrescente, ela vai bater exatamente aqui, tá ok? Gente, obrigado por essa aula. Próxima aula eu vou passar sobre os exercícios, tá ok? Obrigado, tchau!